Vamos fazer uma simulação de uma negociação de sequestro. Eu vou falar aqui o seu filho, mas se você não tiver filho, imagina qualquer pessoa que seja importante para você. Então vamos lá. Você já sabe que essa pessoa importante para você foi sequestrada, toca o telefone ao sequestrador e ele fala: eu vou querer $1 milhão até o fim do dia, senão eu mato essa pessoa. O que você faz? Como que você responde? Pensa bem. Eu já vou aqui dar um spoiler. A grande maioria das pessoas responde de duas maneiras. A primeira é mentindo. Começam a inventar mentira em cima de mentira nessa ideia de tentar acalmar a pessoa do outro lado e tentar ganhar tempo. E isso sempre gera um problema mais pra frente. Pode ser que naquele momento a pessoa até acredite, ela consiga convencer o outro da mentira. Mas alguma hora essa mentira vai mostrar a cara dela, as pessoas vão perceber que isso não estava acontecendo, vai ter uma quebra de confiança, vai ter uma tensão bem forte que pode ser extremamente problemática nessa situação. A segunda forma é quando a pessoa tenta convencer o outro a mudar de ideia, tenta explicar o lado dela e fala: olha, mas eu não tenho esse dinheiro, desculpa, cara, você me pegou desprevenido, essa situação, não, calma aí, por favor, tenta ver o meu lado. E, em geral, a resposta é sempre um distanciamento maior. A pessoa só fala: ó, se vira, dá teu jeito, faz isso, eu vou matar. Ele só fica mais firme na posição dele, só aumenta a ameaça. Existe uma terceira opção, que é uma pergunta calibrada. Então, o que são perguntas calibradas e qual é a força dela, qual é o impacto que elas têm no ambiente de negociação? Pergunta calibrada é qualquer pergunta no formato de como ou o que. Então, quando eu digo como que eu posso fazer tal coisa, essa é uma pergunta calibrada. E onde é que a gente vê o valor dela? Por exemplo, teve um caso real de sequestro no Haiti. Uma turista americana chegou lá e o marido dela foi sequestrado. E quando o FBI chegou para ajudar, ela falou: olha, eu já sei que ele está vivo, eu sei que ele está bem, mas eles estão pedindo $15 mil para liberar. E antes de mais nada, o cara do FBI falou: não, calma aí, como é que você tem essas informações? Porque eles já estavam lidando com sequestradores há muito tempo e eles sabem que nesse ambiente de sequestro, a prova de vida, que é o momento que a pessoa deixa você saber se a pessoa está viva, está bem, manda uma foto, deixa falar com ela, faz alguma coisa assim. Só para isso acontecer, eles já pediam a transferência de algum dinheiro, mesmo que o valor menor, ou levava muito tempo, era uma coisa difícil. Ela falou: não, eles me deixaram falar com meu marido, eu já sei que ele está bem. E eles: não, calma. Como que você conseguiu isso? E eles perguntaram, ela não sabia exatamente dizer o que ela tinha feito. E quando eles foram ver, ela tinha usado uma pergunta nesse formato. O sequestrador falou com ela, pediu dinheiro, ela falou: tá, mas como é que eu posso pagar esse dinheiro todo se eu nem sei se ele está vivo? E aí o sequestrador, voluntariamente, do outro lado da linha, pensou e resolveu deixar ela falar rapidinho com o marido e voltar. E naquele momento isso passou batido, mas depois o pessoal começou a ver que essa pergunta ela realmente tinha uma força muito grande para conseguir coisas que, em geral, são muito mais trabalhosas. É interessante a gente estudar os extremos, porque acaba ficando mais fácil perceber algumas coisas. Por exemplo, os sequestradores, eles estão naturalmente num estado mental de uma escassez muito grande. Eles estão numa situação extremamente estressante, muito tensos. Eles têm o potencial de talvez ganhar muito dinheiro, se dá bem fazer assim como eles podem se dar muito mal e perder tudo, até mais do que eles tinham, eles podem ir presos, etc. Então esse mindset da escassez faz a pessoa ficar muito pouco generosa. Pelo contrário, faz ela focar cada vez mais no dela e ficar mais agarrada ao que ela já tem, ficar mais preocupada. Então, se em qualquer cenário na sua vida você pede alguma coisa para alguém que está no mindset da escassez, você vai ter uma resposta muito resistente, vai ser muito difícil essa pessoa te dar. Né? Se você está morrendo de sede, você está morrendo de fome, você não tem nada, você acha um pedacinho de alguma coisa e alguém te pede, é o pior momento para você querer ser generoso e doar isso para o outro. Vai ser muito difícil essa pessoa conseguir isso de você. Então, numa situação de sequestro, no qual a pessoa está querendo receber de você, querendo tirar de você de qualquer forma, quando você pede alguma coisa, mesmo que não tenha teoricamente valor nenhum, a pessoa não está disposta a te dar. Quando você fala: então deixa eu falar com ele, vai dizer: não, primeiro me dá. Ele vai estar totalmente rebativo, totalmente resistente. E esse exemplo é bom porque, por mais que na prática você não vai, eu espero, nunca na sua vida negociar com um sequestrador de fato, em várias vezes você vai estar em ambientes que a pessoa vai estar sim na mentalidade da escassez, vai estar sim muito resistente por um motivo ou por outro, vai estar sim muito focada no dela, não disposta a dar nada para você. Então, uma pergunta calibrada é uma forma de você muito rapidamente colocar a pessoa no mindset da cooperação, quase que sem ela perceber. Então, como eu estava dizendo, você em geral tem dois tipos de respostas à situação, à simulação de sequestro que a gente fez. A pessoa que tenta mentir e diz que vai dar o dinheiro, que vai conseguir, etc. Em algum momento mais pra frente isso vai gerar um problema muito grande. Ou a pessoa que tenta um pouco de compaixão do outro lado, tenta mostrar o lado dela, tenta envolver o outro e acaba falhando também. Existe uma terceira opção, que na minha opinião é a melhor resposta que você pode dar numa situação dessa, que é dizer: ok, como que eu posso fazer isso? Essa é uma pergunta calibrada. E repara que nessa resposta eu nem concordo nem discordo com o que a pessoa falou. A pessoa me diz: eu quero $1 milhão para liberar essa pessoa. E eu não respondo sim, tudo bem, nem respondo não vou fazer isso.
Eu pergunto, ok, como é que eu posso fazer isso acontecer? A premissa pode ser que sim, eu estou interessado e eu quero fazer, tanto como, olha, eu acho que não tem jeito nem se eu quisesse, mas eu não disse nenhum dos dois. Eu fui para uma tangente técnica e mais importante que isso, eu estou envolvendo a pessoa na solução do problema. A pessoa me fez um pedido e eu estou disposto a ajudar. Eu estou perguntando, ok, como é que eu faço isso? O banco está fechado, eu não tenho esse dinheiro todo no banco, e aí, como é que a gente faz? E a pessoa acaba tendo que se envolver, se ela quiser. Se ela aceitar a premissa da pergunta, se ela aceitar que ela quer uma resposta daquilo, se ela aceita a premissa da pergunta, mesmo que por alguns instantes você vai estar, sim, no mindset da cooperação. Vocês vão estar juntos tentando trabalhar nesse problema e como resolver. E a verdade é que o cérebro é uma máquina extremamente preguiçosa. A gente não quer ficar pensando muito, ele sempre vai buscar o caminho de menor atrito, ele sempre vai buscar o caminho mais fácil para resolver um problema. De uma forma muito inconsciente, a gente não faz isso pensando. Naturalmente, quando você começa a analisar, você opta muitas vezes por um caminho que pode sim ser mais difícil que um outro. Mas inconscientemente, sempre que tem uma opção mais fácil, você vai buscar. Então a pergunta calibrada, por exemplo, como a moça que teve um marido sequestrado fez, quando ela estava ali na conversa nervosa, o cara falou, a gente quer $15 mil para liberar ele. Ela falou, tá, como é que eu posso pagar isso tudo se eu nem sei se ele está vivo? Do outro lado, o cérebro do sequestrador fez a coisa mais preguiçosa que ele podia fazer. Em vez de ficar debatendo, ficar argumentando, né, de fato como ela pode, ele poderia ameaçar mais ela, ele poderia fazer uma série de coisas. Mas ele achou uma solução, ele falou, olha, eu já sei, eu posso mostrar para ela agora que ele está vivo e a gente pula essa etapa, a gente resolve esse problema. E aí ela conseguiu algo, na verdade, bem valioso. Foi ouvir a voz do marido, saber que ele estava bem, etc. Então repara que mesmo numa situação tão extrema quanto a de um sequestro, que o cara está no mindset da escassez fortíssimo, muito resistente, você consegue, às vezes, com uma pergunta, trazer ele rapidinho para o mindset da cooperação. E você vai poder usar ela várias vezes em momentos diferentes. Ela vai funcionar todas as vezes que nem magia? É óbvio que não. Ah, então também você está me dizendo que se eu consigo com uma pergunta calibrada colocar a pessoa rapidamente no mindset da cooperação, por que eu fiz todo o resto? Né? Por que eu tenho que mudar o meu mindset? Por que eu tenho que estudar espelhamento? Por que eu tenho que fazer esse bando de coisa? Não é só fazer uma pergunta calibrada? A verdade é que não. A pergunta calibrada sozinha vai funcionar sim em muitos dos casos. Mas ela vai funcionar muito mais se você já tiver criado um ambiente de conexão com a pessoa de alguma forma. Se a pessoa já tiver consciente ou principalmente inconscientemente baixando as barreiras dela e estando mais abertas a você, sentindo que você é uma pessoa confiável, sentindo que você é uma pessoa que ouve, entende ela, que está junto ali naquela situação. Então o espelhamento vai ajudar muito você a criar essa conexão com a pessoa, como a coletar mais informação. E já a pergunta calibrada, ela também vai gerar muita informação. Mas a primeira utilidade dela é em trazer a pessoa para o teu lado, é trazer o foco da pessoa. Você consegue muitas vezes controlar o foco do que a pessoa está pensando por meio das perguntas que você faz. E eu vou fazer um parêntese aqui, porque isso vale para você também, sozinho. A gente está o tempo todo fazendo perguntas mentais para nós mesmos, né? A gente está o tempo todo criticando ou pensando no que a gente faz. E o cérebro é uma máquina muito poderosa, muito preguiçosa, mas extremamente eficiente em responder perguntas. E é importante você perceber a forma que você se fala. Se eu faço uma besteira, se eu dou um mole, se eu faço uma coisa que eu não gostei, a maioria das pessoas imediatamente se pergunta algo do tipo, putz, como é que eu fui tão burro, né? Por que eu fiz isso? Como é que eu pude ser tão idiota? E você nem percebe, isso é tão normal, fica ali no plano de fundo, as pessoas acham que tudo bem ser assim, se tratar assim, você está só pensando, você não chegou a falar em voz alta. Mas no fundo, o seu cérebro é uma máquina de procurar respostas, ele vai buscar uma resposta, mesmo que de forma inconsciente. Então, se sempre que eu faço uma besteira, eu me pergunto assim, por que eu sou tão burro? O meu cérebro não para pensar e fala, será que eu sou burro mesmo ou foi uma outra coisa? Não, ele parte da premissa que essa pergunta é verdade e ele vai de fato buscar responder. Isso tem um impacto muito grande na sua autoestima, na sua autoimagem, na forma que você se percebe, na forma que você lida com o mundo. Isso, de novo, aos pouquinhos, vai ser uma das coisas que muda muito a sua qualidade da vida. A forma que você fala com você mesmo, assim como a forma que você fala com os outros. Então fica atento às perguntas que você se faz, a forma que você se fala, o tipo de palavra que você usa, o tipo de tom de voz que você usa mentalmente com você mesmo. Por que eu sou tão medroso? Por que eu sou tão chato? Por que eu não consegui fazer isso? Por que eu sou tão preguiçoso? Cara, calma. Muda a pergunta. Mesmo que seja forçado no começo, tenta falar daquela situação. Fala, putz, por que dessa vez eu não tive a resposta que eu gostaria? Por que nesse momento eu não agi da forma que eu achei mais bacana? Como que eu poderia fazer diferente? No começo pode soar muito estranho, pode soar forçado, você pode sentir que você está tentando se enganar, mas tudo bem. O que você já faz, se você tem esse tipo de pergunta, é extremamente nocivo, é extremamente tóxico a você mesmo.
Então muda, busca mudar e vai vendo os efeitos que isso tem em você. Agora, voltando para o ambiente de negociação, o momento de você usar uma pergunta calibrada é quando você quer trazer a pessoa, o foco dela para aquele problema, você quer envolver, você quer colocar ela mais ainda no mindset da cooperação e cada segundo que vocês estão de fato cooperando, que vocês estão tentando resolver o problema ali a partir de uma pergunta calibrada, é inconscientemente também mais um avanço na relação de vocês. Assim como um espelhamento de uma forma indireta passa a ideia de que vocês estão próximos, né? De que vocês são iguais, vocês são similares, vocês estão juntos resolvendo isso. Uma pergunta calibrada, no momento que a pessoa está respondendo, que vocês estão tratando disso, cumpre essa mesma função. E negociação é comunicação com resultado. Assim como todas as outras técnicas e ferramentas que a gente vai aprofundar mais aqui, elas são ferramentas de comunicação. Você já usa isso no seu dia a dia, já usou milhares de vezes. A diferença é sempre que você vai passar a fazer isso de uma forma consciente, você vai saber em que momento usar e o que você está esperando disso, você vai ficar mais atento aos resultados, a como que a pessoa reage a isso. Você já deve ter passado por alguma situação com algum amigo que você pede ajuda da pessoa, mas ela está ocupada, não dá para fazer, e você pede então instruções, você fala, tá, então como é que eu faço isso? O cara diz, putz, você liga ali, faz assim, faz assim. Você fala, cara, não tá indo, como é que eu faço tal coisa? Em alguma hora a pessoa para, vai lá e faz para você. Isso é muito comum de acontecer. Porque a pergunta calibrada faz a pessoa se envolver mais no problema. E esse é o cerne da questão, esse é o principal. Se a gente está negociando, se a gente está em algum tipo de relação e eu estou me vendo distante de você, se você tem um problema, é problema seu. Quando você consegue me envolver, quando eu de fato passo a pensar que isso é o meu problema também, a minha forma de agir vai mudar, a minha vontade, a minha motivação para agir vai ser completamente diferente. Tem várias formas de você fazer isso. Em geral, principalmente de novo, nos casos mais extremos, o que as pessoas tentam do tipo, pô, tenta ver o meu lado, tenta ver a minha situação, olha só, vem pra cá, deixa eu te mostrar como é que a coisa está sendo. Isso pode funcionar, em alguns casos vai funcionar sim, mas na grande maioria deles gera uma reação muito negativa, gera uma forma de distanciamento. Se a pessoa sabe que você está indo lá para pedir alguma coisa, para negociar um aumento de salário, para vender uma coisa para ela tende a ter uma distância, ela tende a subir alguma barreira. E quanto mais você faz força para trazer ela, mais ela faz instintivamente força para o outro lado, mais ela coloca uma resistência ali. A pergunta calibrada acaba sendo quase que um golpe de judô mental, que a pessoa não percebe, mas quando vê ela já está ali envolvida. Quando eu estou ali de longe com um problema, falando, cara, não estou conseguindo ligar o carro, me ajuda aqui, vem cá, vê se você consegue fazer, a pessoa vai criando resistência, fala, não, calma aí, daqui a pouco, estou ocupado, não dá. Quando ela ouve uma pergunta calibrada, eu digo, cara, como que eu faço isso? Se ela for responder, de fato ela pode estar tão ocupada que ela fala, cara, agora não dá para ver isso. Se ela for responder de fato, ela vai ter que necessariamente se envolver com o assunto, ela vai ter que se preocupar, ela vai ter que aceitar, mesmo que momentaneamente, que aquele é um problema dela, que ele é um problema que ela quer resolver. E aí que está a força da pergunta calibrada. Usar esses momentos e crescer em cima deles. Fazer um espelhamento depois, trazer ainda mais a pessoa, fazer uma outra pergunta calibrada e conduzindo a mente dela, conduzindo o foco da pessoa para, ok, como é que essa situação pode acontecer? E em muitos casos o que a gente percebe é que de fato não tem como no caso do sequestro. Se a pessoa fala, eu preciso de $1 milhão hoje, eu falo, como que eu faço isso? A menos que eu seja um multimilionário que tem $1 milhão no cofre da minha casa, mesmo se eu tiver esse dinheiro, putz, eu não consigo sacar esse dinheiro todo no banco para amanhã, não vai ser assim. E se a pessoa do outro lado estiver distante de mim, ela só vai criar resistência. Cada argumento que eu der, ela vai ter um contra-argumento, ela vai ficar mais irritada, a coisa só vai piorar, o distanciamento só vai acontecer mais e mais. E principalmente se ela tá nesse mindset da escassez, se distanciar de mim significa aumentar o medo, aumentar a tensão, é muito ruim para os dois lados. Quando você traz uma pergunta calibrada e você envolve a pessoa no problema, tá, como é que eu posso fazer isso? E o cara começa a pensar do seu lado. Não, então você vai no seu banco e fala, tudo bem, eu não vou conseguir sacar tanto dinheiro. Talvez eu consiga uma parte, o que você acha? A gente pode fazer assim? Como é que eu vou dar esse dinheiro para você? Eu vou colocar num saco? A pessoa está conversando com você, vocês estão cooperando. E ela começa a ver as dificuldades do seu lado. E de novo, é óbvio que uma negociação de sequestro é uma negociação muito particular, cheia de detalhes que eu não acho que ninguém deveria fazer sem ter um treinamento muito completo sobre isso. Mas esse exemplo acaba mostrando que, mesmo dentro delas, a pessoa do outro lado, quando ela vai se envolvendo, ele vai ficando mais razoável, ele vai percebendo que tem problemas ali que a pessoa não vai conseguir resolver e ele vai trabalhando junto. Ele vai adaptando, ele vai falando, então tá, então faz isso aqui, você faz isso, eu faço isso. E começa de fato uma negociação real acontecendo, não uma coisa absurda, de extremo, de bater de frente, um duelo de egos, que é muito comum e acontece muitas vezes em empresas, em famílias, em uma série de ambientes diferentes. Aprender a negociar bem é aprender a usar essas ferramentas, técnicas, estratégias, mas principalmente entender em que contexto cada uma tem seu valor. Porque aprender uma pergunta calibrada, o conceito, beleza, é uma pergunta no formato de como ou o que, show de bola, entendi. Isso aí leva 2 segundos. Realmente o valor de um negociador
que trabalha bem com uma pergunta calibrada é saber o momento que você usa, o que você faz depois, que informações você coleta do tipo de resposta que a pessoa vai te dar. Porque pode acontecer da pessoa te dar uma resposta negativa, e tudo bem, isso ainda assim é muito valioso. Se eu falo, como é que eu posso fazer isso? A pessoa fala, isso é problema seu, se vira, eu não quero nem saber. Ok, eu entendi que essa pessoa não está disposta a cooperar nesse ponto. Isso pode mostrar muitas coisas dela, ou seja, essa pessoa realmente não está envolvida nisso, ou ela está tão incomodada, tão tensa que ela não consegue nem pensar sobre o assunto. E você vê isso muito em relacionamentos. Por exemplo, um casal de amigos ia ter que ficar distante por um tempo por causa do trabalho dela, e ela estava tentando achar as soluções, e quando ela falava coisas do tipo, tá, e como é que a gente pode fazer isso funcionar assim? Ele, não sei, vamos ver. Esse tipo de resposta, esse tipo de falha em obter uma cooperação da pessoa, mostra que ela pode ter algum outro objetivo lá atrás. Talvez ela não queira de fato resolver o problema, ou pelo menos ela não está disposta a se envolver naquele momento. Essa informação é extremamente valiosa. Se eu começo a negociar a venda de um apartamento para você está interessado, etc. E em alguma hora eu sinto que você mudou de ideia, ou que algo aconteceu, que piorou, ou que pelo menos desse ponto você não pode passar, essa informação vai ter muito valor para mim. Seja para desistir da negociação e falar, beleza, entendi, você não está disposto a fazer isso, não está disposto a B e C, é melhor a gente não seguir daqui porque eu também não quero. Seja para entender onde tem uma questão e se a gente pode trabalhar ela. É muito comum quando a pessoa começa a dominar mais essas perguntas calibradas, que ela use elas de uma forma quase a manipular outra pessoa. Muitas vezes você faz uma pergunta calibrada achando que só tem uma resposta possível e você vai indiretamente conduzir a pessoa a chegar na conclusão que você quer que ela chegue. Isso pode acontecer, sim, vale ter cuidado, não dá para exagerar como em qualquer coisa, mas é muito importante quando você faz uma pergunta calibrada que você esteja disposto a ouvir o que o outro lado está colocando. Se você está abrindo para uma cooperação, você tem que estar disposto à solução que outra pessoa pode propor. Não quer dizer que você não vai trabalhar em cima dela, que você não pode modificar, mas você tem que estar honestamente disposto a ouvir. Eu lembro uma vez eu estava num projeto, a gente tinha encontros semanais com o cliente, tinha uma entrega para dali uma semana que a gente viu que a gente não ia conseguir fazer, por conta de algumas modificações que o cliente falou. E aí eu falei, olha, com essas propostas de mudança que você fez, eu acho que a gente não vai conseguir fechar até semana que vem. Como é que a gente pode seguir? E eu estava esperando que ele fosse falar, beleza, vamos adiar para a próxima semana. Só que não. Ele parou, pensou e falou, tá, e se eu trouxer mais 2 pessoas para o projeto? A gente consegue fechar para a semana seguinte? Isso foi bem interessante, porque me deu uma informação valiosa. Claramente, ele não quis fazer o que eu imaginei que fosse ser o mais simples. Então, provavelmente tinha alguma coisa ali que eu não estava vendo, eu não estava tendo o contexto completo. Para obter mais informação, aí eu fiz um espelhamento. Falei, trazer mais 2 pessoas para fechar o projeto? Ele, sim, se eu trouxer mais 2 pessoas, tem gente que já está envolvida e tal, você acha que a gente consegue fechar isso até semana que vem? E aí, mais uma vez, eu fiz mais um espelhamento. Fechar até semana que vem. Ele, sim, porque a gente vai ter uma reunião no fim de semana com os investidores, eu preciso trazer isso. Eu falei, tá, entendi. Foi muito importante ter feito essa pergunta calibrada, porque se eu tivesse proposto isso, esse pedido, ia ficar muito feio. Ele claramente ia ficar muito incomodado, porque ele já sabia desse problema, dessa questão que ele tinha no fim de semana, no encontro com os investidores, ele estava precisando disso. E se eu simplesmente fizesse a proposta de jogar isso para depois, ia gerar um embate muito forte ali. Como eu fiz uma pergunta calibrada, eu abri o problema à cooperação e ele veio de fato e cooperou, e ele se envolveu. E olha que interessante. Mesmo que eu soubesse de todas as questões e eu tivesse vindo com essa proposta de solução, se eu já chegasse de cara falando, eu acho que a gente não vai conseguir fechar com essas mudanças para a semana que vem, mas se você conseguir alocar umas 2 pessoas do seu time, provavelmente a gente fecha sim. Ainda assim, a chance de ter uma resistência aí é alta, porque é uma proposta minha. Eu tô chegando e colocando, ele poderia falar, como assim? Você tá querendo trazer gente do meu time? Porque ia gerar uma série de conflitos em potencial. Quando a ideia é da pessoa, ela é muito mais propensa a aceitar. Ela é muito mais propensa a estar de boa com isso. Então quando eu falo, cara, a gente tem esse problema, e ele propõe uma solução, eu até posso dizer, tá bom, ok, né? Vamos do seu jeito, você ganhou. Você não precisa fazer isso de uma forma tão exagerada, mas indiretamente, cada vez que você pode passar essa mensagem para a pessoa, é muito positivo. Por quê? Aquele clássico de sempre, você melhora a relação de vocês, você subconscientemente passa essa mensagem de que tá bom, a gente está trabalhando junto, estamos fazendo aí o que você quer e o que eu quero também. Eu não estou querendo te enganar nem te enrolar a respeito disso. De fato, eu quero ver o progresso acontecendo. Mas a pessoa tende a estar muito mais à vontade para dar continuidade numa proposta que ela trouxe do que de uma proposta que a outra pessoa colocou. Então a pergunta calibrada, mesmo quando ela não gera a resposta que você esperava, ela gera uma resposta valiosa. Seja a pessoa fazendo o que você imaginou que ela fosse fazer, seja a pessoa trazendo uma outra informação, uma outra proposta que você nem tinha considerado, e aí talvez você tenha que investigar um pouco mais, e até mesmo quando a pessoa trava, bloqueia, desenha uma linha e fala, não, eu não vou passar daqui.
Todos esses casos trazem informações muito importantes. Então você consegue rapidamente colocar a pessoa no mindset da cooperação e ver como a coisa segue e coletar mais informações e melhorar a relação de vocês e passar essa imagem de ser uma pessoa que ouve, que está atento, que está de fato focado em resolver o problema. E como eu sempre falo, não adianta você ficar só na teoria. Eu sei que fez sentido para você, eu sei que você já usou a pergunta calibrada várias vezes na sua vida, mas o objetivo agora é você começar a fazer isso de forma consciente. E sentir, como sempre, quão confortável você está, até onde você pode fazer isso, quantas vezes em sequência você consegue usar uma série de perguntas calibradas para ir conduzindo outra pessoa. Então o dever de casa, que nem no caso do espelhamento, é você fazer 6 vezes. Tenta colocar hoje até amanhã no máximo, em algumas conversas, pelo menos 1 ou 2 vezes, uma pergunta calibrada no mínimo. Se você conseguir colocar na mesma conversa uma sequência de 2 ou 3, melhor ainda, mas o dever de casa completo é colocar em 6 conversas diferentes perguntas calibradas e perceber como isso foi para você. Se você cumpriu o seu objetivo, se você sente que a pessoa de fato mudou o foco dela e seguiu para ali, se veio a resposta que você imaginava, se veio uma resposta diferente, como que você lidou com isso. E como sempre, faz isso num ambiente sem risco nenhum. Coloca isso numa conversa entre amigos, coloca isso num lugar que você não está de fato negociando nada que seja importante. Vai na feira, vai num lugar que você não se incomoda que o resultado não seja o melhor de todos. Não é a hora de você colocar ainda na negociação, no seu trabalho, na venda de algo importante. Pratica, ganha consistência, ganha confiança em que você está sabendo lidar bem com isso, que você já absorveu bem o conteúdo e aí sim você pode passar a usar em ambientes mais profissionais. Existe uma variação da pergunta calibrada que eu inventei, que eu chamo de pergunta calibrada temperada. Se quer saber o que é, vem comigo e eu te vejo no próximo vídeo.